O que realmente somos? Uma centelha imaterial, uma máquina biológica ou uma fusão misteriosa de ambos? A humanidade se debate com o enigma da mente e corpo há milênios. De templos antigos a laboratórios modernos, a busca para entender o que é a consciência nos leva a uma jornada fascinante. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas maiores ideias de todos os tempos, de filósofos como Platão e Descartes, neurocientistas como Patricia Churchland, Ramachandran e Christoph Koch, e até o neurocirurgião Wilder Penfield, para desvendar as complexidades de nossa própria existência. Vamos começar com o berço do dualismo, a filosofia grega. A fundação do dualismo ocidental está na Grécia Antiga. Platão, um dos maiores pensadores da história, dividia a realidade em dois mundos: o mundo das formas, imutável e perfeito, e o mundo material. A alma era uma entidade eterna e imortal, aprisionada no corpo, que ele via como uma prisão de desejos e ilusões. Citação de Platão, do diálogo Fédon. Enquanto tivermos nosso corpo e nossa alma estiver misturada com uma coisa tão má, jamais alcançaremos o que desejamos, ou seja, a verdade. Mas o próprio discípulo de Platão, Aristóteles, discordou. Ele propôs uma visão mais integrada. Em sua obra De Anima, ele via a alma não como uma substância separada, mas como a forma ou o princípio vital do corpo. A alma era a essência que dava vida e propósito à matéria. Para ele, alma e corpo eram inseparáveis, como a forma de uma estátua não pode existir sem o mármore. Citação de Aristóteles, do diálogo De Anima. É, portanto, necessário que a alma seja uma substância no sentido de forma de um corpo natural que, em potência, tem vida. A união de fé e razão, Agostinho e a Idade Média. Com a ascensão do cristianismo, a filosofia grega foi adaptada. Santo Agostinho adotou o dualismo platônico, vendo a alma como a verdadeira essência do ser humano, criada por Deus e destinada à eternidade. O corpo era visto como um instrumento, uma morada temporária para a alma. Citação de Santo Agostinho, de A Cidade de Deus. O corpo, na verdade, não é a pessoa. O corpo é algo que a pessoa usa, algo que tem vida. A pessoa é a alma e o corpo juntos. Séculos depois, o grande pensador judeu Maimônides buscou harmonizar a fé com a razão aristotélica. Ele via a alma, nefesh, como tendo faculdades, sendo a mais elevada o intelecto. Ele acreditava que a imortalidade era um potencial que o ser humano alcançava através do desenvolvimento intelectual. A mente e o corpo estavam intrinsecamente ligados, mas a parte do intelecto poderia transcender a finitude física. Citação de Maimônides de O Guia dos Perplexos. O intelecto ativo, quando se torna unido ao intelecto humano, confere ao homem a verdadeira perfeição, e por este último, o homem difere do resto dos seres vivos. A sabedoria ancestral, o hermetismo e a filosofia oriental. Mudando para outras tradições, o hermetismo nos oferece uma visão mais holística. Seu princípio fundamental é que o todo é mente, o universo é mental. O corpo não é algo separado, mas uma manifestação densa da mente universal. Mente e corpo se influenciam mutuamente através do princípio da vibração. Citação do Caibalion. A diferença entre os diversos estados de mente, de alma e de espírito é inteiramente uma diferença de vibração. No Oriente, o budismo oferece uma visão radical com o conceito de anatta, ou não eu. Para o budismo, não existe uma alma ou ego permanente. O que chamamos de eu é uma coleção de processos mentais e físicos em constante mudança, chamados skandhas. A mente é vista como um fluxo de pensamentos e sentimentos, e não uma substância fixa. Já o hinduísmo Advaita Vedanta apresenta um dualismo espiritual, onde o verdadeiro eu
Atman é uma entidade espiritual eterna, idêntica à realidade suprema Brahman. E o corpo é apenas uma ilusão, Maya. Citação dos Upanishads. Aquele que está no sol, mas é diferente do sol, aquele é teu Atman, o regente interno, o imortal. Descartes e Penfield. De volta ao Ocidente, René Descartes formalizou a distinção entre a mente, res cogitans, e o corpo, res extensa, lançando as bases para a ciência moderna, mas falhando em explicar a interação. No entanto, sua pergunta ressoou por séculos. Nos anos 40 e 50, o renomado neurocirurgião canadense Wilder Penfield levou essa questão para a sala de cirurgia. Enquanto operava pacientes com epilepsia, ele utilizava a própria cirurgia como seu laboratório. Com o paciente acordado e sob anestesia local, ele estimulava eletricamente diferentes áreas do cérebro para localizar os focos de convulsão. Nessas intervenções, ele mapeou as funções cerebrais, criando o famoso homúnculo sensorial e motor, e mostrou que estimular uma área específica sempre resultava em uma reação física previsível. Ele podia fazer um braço se mover ou o paciente sentir um cheiro. Contudo, havia um mistério profundo. Penfield percebeu que, ao estimular o cérebro, ele nunca conseguiu estimular a vontade do paciente. O paciente sempre relatava: "Você fez meu braço se mover, mas eu não o movi." A experiência subjetiva da vontade parecia residir em algo além do cérebro físico que ele estava manipulando. No final de sua carreira, Penfield, um cirurgião e cientista rigoroso, concluiu que a mente e o cérebro não eram a mesma coisa. No livro The Mystery of the Mind, ele diz: "Após anos de trabalho para encontrar a mente no cérebro, cheguei à conclusão de que a mente e o cérebro são dois elementos separados." O monismo da neurociência e a filosofia contemporânea. Apesar da conclusão de Penfield, a maioria dos neurocientistas modernos defende o monismo físico. Para eles, a mente é uma propriedade emergente da atividade do cérebro. A mente é o cérebro em ação. A neurocientista Patricia Churchland, defensora do eliminativismo, argumenta que a mente é um conceito popular que será eventualmente substituído por termos neurocientíficos mais precisos. Patrícia diz que o que chamamos de mente é um conjunto de funções realizadas pelo cérebro. Não existe mente separada do cérebro. O neurocientista Vilayanur S. Ramachandran usa exemplos de casos clínicos para mostrar como nossa identidade está diretamente ligada ao cérebro. Pacientes com síndrome do membro fantasma, por exemplo, mostram como a mente pode sentir algo que o corpo não tem. Ele argumenta que isso é uma prova de que a mente é uma ilusão neurobiológica criada pelo cérebro. Outro neurocientista, Christoph Koch, propõe a teoria da informação integrada, que sugere que a consciência surge da capacidade de um sistema físico, como o cérebro, integrar informações de forma complexa e unificada. Christoph diz que a consciência surge da complexidade de um sistema que é capaz de integrar e correlacionar muitas informações diferentes. O problema que permanece, o dilema de Chalmers. Apesar de todo o conhecimento acumulado, o filósofo David Chalmers reavivou o debate com seu problema difícil da consciência. Ele argumenta que a ciência pode resolver os problemas fáceis, como o cérebro processa informações, mas não o problema difícil. Por que esse processamento dá origem à experiência subjetiva, os qualia? Chalmers diz que o problema difícil da consciência é o problema de como e por que o processamento físico no cérebro dá origem à experiência subjetiva. Mas o filósofo Daniel Dennett discorda. Para ele, o problema difícil é, na verdade, uma ilusão. Ele argumenta que quando a ciência explicar completamente todos os problemas fáceis, não haverá nada misterioso sobre a consciência. O
cérebro simplesmente cria a ilusão de um eu e de uma experiência subjetiva. Mas não há nada além de processos físicos em ação. De Platão e sua alma aprisionada, a Penfield e sua misteriosa vontade, da sabedoria hermética à visão científica do cérebro, da história da mente-corpo, é a história da nossa busca por nós mesmos. A ciência nos oferece fatos e mecanismos, enquanto a filosofia nos inspira a fazer as perguntas mais profundas. Talvez a resposta não seja um ou isso ou aquilo, mas sim uma síntese de todas essas perspectivas. Talvez a consciência seja a dança eterna entre o físico e o mental, entre a matéria e a experiência. Qual dessas visões ressoa mais com você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou desta exploração, curta este vídeo e inscreva-se no canal Nexus da Sapiência para mais conteúdo sobre as grandes questões da vida.